privilégio poder conhecer um pouquinho mais dessa gloriosa família do nosso Senhor. Nós viajamos alguns milhares de quilômetros para estar aqui e juntos celebrarmos essa realidade que nos une, esse olhar que nos alimenta. Aqueles que nos acompanham mais de perto, por meio das mídias sociais, ou têm nos acompanhado através de outros meios, devem estar sabendo que enquanto nós estamos aqui, lá no sertão do Piauí, estado onde eu e minha família hoje nós moramos, está acontecendo a 4ª edição do Impacto Missionário Sertão Livre. Nós estamos ali com cerca de 300 guerreiros, 300 valentes, vindos de diversas partes do Brasil, para juntos pisarmos numa região que provavelmente é a menos alcançada pelo Evangelho em nossa nação. O sertão nordestino, o sertão brasileiro, é uma das regiões menos alcançadas. Muitas, centenas e centenas de lugares, municípios, vilarejos, sem a presença de um missionário, sem a presença de um trabalho. E quando nós ficamos sabendo que poderíamos estar juntos aqui, celebrando ao Senhor, a gente foi bastante tentado a permanecer lá, porque o Senhor tanto ali está fazendo e aquela região é tão carente. Mas eu vim nessa esperança, de quem sabe também, além da esperança de nos alimentarmos juntos da sua palavra, do seu pão, na esperança também de quem sabe, os impactos missionários acontecem sempre nas férias, em janeiro e em julho. Eu vim nessa esperança de fazer uma santa convocação e quem sabe receber alguns dos jovens aqui presentes na próxima edição que vai acontecer em janeiro, para que juntos nós possamos ali pisar e tomarmos aquela terra para a glória, em nome do Senhor Jesus. Fica aqui essa santa convocação, e para saber mais basta nos acompanhar por meio das redes sociais. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Se existe algo que acendeu o meu coração, foi o conhecimento do amor do nosso Senhor. E hoje nós vamos ler um texto bastante conhecido, mas aquilo que mais precisamos não é necessariamente ouvir falar de algo novo, mas aquilo que mais necessitamos é de que o Senhor fale aos nossos corações. E quando o Senhor fala, tudo se faz novo. Que o Senhor te alcance, que o Senhor te renove, que o Senhor te sare, que o Senhor te salve, te traga para perto dEle, para a glória de Cristo Jesus. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E assim nós lemos: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, teus servos. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E logo mais nós continuamos a leitura do texto bíblico. Eu pessoalmente não gosto do título, né, que nós encontramos em nossas Bíblias ali, né, talvez na sua versão. Eu não sei qual é o título que esse texto leva na sua versão, mas talvez a parábola do filho pródigo, né, ou a parábola do filho perdido, né? Vale a pena a gente lembrar que esses títulos não foram inspirados por Deus, né? São sugestões humanas que muitas vezes nos ajudam, né? Mas às vezes eu acho que elas nos levam para outras direções, né? Eu pessoalmente não gosto muito desse título, né? A parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido, porque me parece que eu sou levado a ler o texto pensando que o assunto principal é o filho que se perdeu, né? Esse título me induz, me leva a uma outra ênfase, né? E se eu pudesse, né, se me fosse dado esse privilégio de mudar o título, né, desse texto, eu chamaria o texto que nós acabamos de ler de a parábola do coração paterno de Deus. A parábola do coração paterno de Deus, porque para mim o texto me parece estar muito mais interessado em dizer algo acerca do coração de Deus do que falar sobre o filho que se perdeu. Para mim o texto está mais preocupado em falar sobre a misericórdia, sobre a graça do Senhor, do que está preocupado em falar sobre a condição pecaminosa do homem. Para mim a ênfase é outra. Mas vamos ao texto, vamos buscar entender o que estava acontecendo aqui. Um pouco antes, ali no início do capítulo 15, né, versículos 1 e 2 de Lucas, a Bíblia vai nos revelar o porquê que Jesus, o Senhor, contou essa e mais outras duas parábolas que fazem parte de uma mesma sequência. Né, o texto nos diz que ele continuou, ele estava dizendo algumas palavras e continuou. Ali nós vamos perceber por que o Senhor contou essas parábolas. Quem eram as pessoas que estavam ali ouvindo o Senhor? Estavam ali os publicanos, né, que eram pessoas corruptas, que trabalhavam para o governo romano. Estavam ali os pecadores, né, dos mais diversos. E estavam ali os fariseus e os mestres da lei, né, os guardiões da religião, os líderes do sistema religioso da época, né, que estavam ali criticando a Jesus, criticando o fato de que Jesus recebia pecadores e tinha comunhão com eles, né, que comia com eles. Acusavam Jesus de ir contra o Salmo de número 1, porque afinal de contas ele, né, se assentava na roda com os escarnecedores. Esses supostos conhecedores de Deus estavam ali para acusar Jesus de ser amigo de pecadores, ou seja, de ser pecador também. E sim, o Senhor, ele estava assim, ele recebia publicanos e pecadores, comia com eles, mas fazia isso de forma proposital, fazia isso para ser luz, fazia isso porque ele sabia quem eles eram. Aliás, Jesus, o Senhor, estava ali com eles exatamente porque sabia quem
eles eram. E o Senhor sabia também o que eles pensavam acerca de Deus e o que eles pensavam acerca deles mesmos. E o que eles pensavam era que, por serem pecadores e publicanos, eles não faziam parte daqueles que poderiam receber algo de Deus. Tinham passado uma vida toda escutando dos fariseus e mestres da lei, que eles não tinham nada a ver com Deus por serem quem eles eram, pecadores. Tinham passado a vida toda escutando uma pregação sem graça, sem esperança, uma pregação que não apresentava nenhuma saída, nenhum consolo, apenas julgamento, juízo, desgraça. E aí nós percebemos que não era à toa. Não era à toa que esse povo não vinha para o Senhor. Afinal de contas, quem é que iria querer vir a um Deus que não oferecia nada além de julgamento e preconceito, juízo? Quem é que iria querer vir a um Deus que era parecido com aqueles que estavam dizendo que falavam em nome dele? Quem é que iria querer viver debaixo de tanto jugo, de um fardo ainda mais pesado que o mundo? Quem? O que foi que nos trouxe para perto do Senhor? Não foi algo muito diferente? E Jesus, o Senhor, então, como que se explicando, como que dizendo por que ele recebia pecadores e comia com publicanos, ele contou então 3 parábolas a todos os que estavam ali, para todo mundo ali ouvir. Por isso ele contou essas 3 parábolas, para se explicar. E ele então começou contando as parábolas da ovelha e da moeda perdida. Da ovelha e da moeda perdida. E nas 2 parábolas, Jesus o Senhor, ele vai nos mostrar o quão óbvio e quão natural seria ir atrás de uma ovelha e de uma moeda perdida. Versículo 4, capítulo 15 de Lucas. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Versículo 8, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e a dracma era uma moeda de prata de muito valor, qual é a mulher que perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E qual era a resposta que o Senhor esperava receber do povo? A resposta que ele esperava receber era todo mundo. A resposta esperada era qualquer um faria isso, qualquer um, porque é óbvio, é lógico, é natural. Você perde algo de valor e sai à procura, e vasculha, e busca até encontrar. E com isso, Jesus, o Senhor, ele estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer que era muito óbvio, que era natural ele estar no meio de pecadores. Por quê? Porque eles tinham o imenso valor ao seu proprietário, mas haviam se perdido. E a essa altura, eu gosto de imaginar a cara e os pensamentos dos fariseus e mestres da lei. A cara e os pensamentos. Talvez algumas coisas eles disseram do tipo, o quê? O que esse Jesus, esse camarada está dizendo? Que o nosso Deus vai sair procurando isso? Esse tipo de gente, essa gentalha, esses amaldiçoados pecadores, blasfêmia! Mas por outro lado, eu também consigo imaginar a cara e os pensamentos dos publicanos e dos pecadores que não eram acostumados com esse tipo de mensagem. Talvez eles pensaram ou disseram, puxa, eu acho que ele está falando de mim. Mas espera aí.
Deus está à minha procura, mas por quê? Por que Deus estaria à minha procura? Quem sou eu? Que valor tenho eu? E Jesus, o Senhor, como que percebendo as dúvidas de todos os que estavam ali ouvindo, Ele começou então a contar aquilo que é para mim a mais linda de todas as parábolas, a parábola do coração paterno de Deus. E logo de início o Senhor vai nos revelar a razão, o porquê que Deus se daria o trabalho de sair à procura de uma ovelha e de uma moeda perdida. Jesus começou a nos explicar o porquê que por uma vida só Deus se daria o trabalho de sair à procura. Ele explicou por que eles individualmente tinham tanto valor para Deus. E eles tinham valor porque Deus era o Pai deles. Deus era o Pai deles. Deus é Pai de pecadores, de gente falha. E existe algo que é muito bom nós sabermos, até para darmos mais valor à revelação que nós temos hoje. Para darmos mais valor àquilo que temos hoje. Porque antes da vinda do Senhor Jesus, essa ideia de Deus ser pai de alguém, pai de um indivíduo, para o judeu era algo muito estranho, muito esquisito. No Antigo Testamento não existe nenhuma referência a Deus como sendo pai de um indivíduo só. Para o judeu do Antigo Testamento, Deus era no máximo pai da nação de Israel, mas nunca meu pai. Por quê? Porque era muito íntimo, era muito próximo, era blasfêmia se identificar com Deus dessa maneira, assim, dessa forma. E por isso ninguém no Antigo Testamento ousou usar o termo pai ao dirigir-se a Deus. A gente não vê isso nos Salmos, nos profetas e nem em qualquer outra oração. E eu não sei, me parece que foi por isso também que Jesus, o Senhor, Ele evitou referir-se a Deus como sendo Pai na companhia de estranhos, exceto através de parábolas ou de metáforas. Ele só usava o termo Pai entre pessoas mais próximas. E muito provavelmente por ser considerado uma blasfêmia que alguém se chamasse Filho de Deus, nós vamos perceber que o Senhor, que o Pai, Ele teve o cuidado de confirmar por 2 vezes que Jesus era o seu Filho amado. Isso aconteceu no batismo e no Monte da Transfiguração, para que todos soubessem. E nós sabemos que o Senhor, Ele foi se revelando aos poucos, de Gênesis a Apocalipse, foi uma revelação progressiva. Deus, o Senhor, Ele foi se revelando. E no Antigo Testamento nós vamos perceber Deus se revelando como eu sou o que sou. O Deus Criador, o Deus justo, santo, majestoso, misericordioso, grande, forte, eterno, provedor, salvador. Mas o clímax da revelação do Senhor, Ele deixou para o Messias revelar. Foi Jesus quem nos revelou a identidade do nosso Deus. Foi Jesus quem nos revelou que Deus era o Pai dele, o Pai nosso, o Pai que também é meu, íntimo, acessível, pessoal. Dentre todas as religiões monoteístas, ou seja, que acreditam que há apenas um só Deus, nós somos os únicos que nos aproximarmos dele, o chamamos de Abba.
de pai. Versículo 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E daqui a pouco a gente vai saber o que esse irresponsavelmente quis dizer. Mas logo depois do Senhor revelar a identidade de Deus como sendo Pai, Jesus então ele começa a revelar como Deus é Pai. De que maneira ele atua sendo Pai. Porque quando o filho mais novo pediu a parte dele da herança, e isso revelou algo de muito errado no seu coração, o judeu dos tempos do Senhor, só de ouvir falar de um pedido como esse, ele ficaria escandalizado. Ficaria escandalizado. Talvez enquanto Jesus contava a parábola, alguns judeus devem ter pensado: o quê? Esse menino fez o quê? Talvez para nós que vivemos numa cultura ocidental, no século 21, isso não parece ser grande coisa assim, né? Ô pai, dá aí a parte da minha herança, que eu quero dar uma volta, quero conhecer o mundo, quero aproveitar a vida. Não parece ser assim tão grande coisa. Mas naquele tempo, Oriente Médio, século I, esse pedido era algo inconcebível, era um tapa na cara, era uma afronta. Naquela época, ninguém deveria receber nada, a não ser que a pessoa do pai estivesse morta. E para fazer a explicação mais curta, em resumo, o que o filho mais novo, na verdade, disse para o seu pai, traduzindo para o nosso tempo, o que ele disse foi mais ou menos assim: olha pai, eu não aguento mais esperar a sua morte, porque na verdade eu não me importo muito com o Senhor, e eu quero viver a minha vida, eu quero viver para mim mesmo, por isso me dá a minha parte agora. E desse ângulo fica claro que foi um ato de rebelião. O filho mais novo queria ir para longe, ele queria ir para uma região distante, ele queria viver do jeito dele, ele não queria mais viver debaixo da autoridade do pai, não queria mais se submeter. E o que deve chamar a nossa atenção no texto é que o pai não nega o pedido do filho mais novo. O pai não nega. Por mais ousado, por mais culturalmente absurdo que fosse, por mais que tal pedido ferisse o coração do pai, o pai revelado na pessoa de Cristo Jesus não é um ditador que priva os seus filhos da escolha, de escolher. E foi assim desde o jardim do Éden. Deus provou que não privaria os seus filhos da liberdade de escolha. Por exemplo, o Senhor havia dito que era possível comer de tudo. Era proibido, mas havia a possibilidade de comer. Havia essa liberdade. Temos a liberdade de ir contra Ele mesmo. Se quisermos, somos livres para ferir o seu coração paterno. E é por isso que alguns vão dizer: pai, eu quero curtir a vida, eu quero cair na balada, eu quero conhecer o mundo. Me impede, faz alguma coisa, senão eu vou. E Deus não impede. Pai, eu quero ganhar 1 milhão, e não importa como eu ganho esse 1 milhão, não importa, eu quero viver a minha vida pensando em mim, nos prazeres da carne. Me impede, faz alguma coisa, tira a minha liberdade, senão eu vou.
e Deus não tira. Pai, eu quero me relacionar com fulana. Pai, eu quero me casar com cicrano. Pai, eu quero dar um tempo. Pai, eu vou continuar fazendo isso e não vou deixar de fazer aquilo. Faz alguma coisa. Tira a minha liberdade. Me impede, senão eu vou. E Deus não impede. Ele é um Pai que zela por nossas escolhas. E em meio a essa liberdade nós aprendemos mais sobre Ele e mais sobre nós mesmos. E isso nos leva à grande pergunta: o que é que você tem feito com a liberdade que Deus te deu? Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, veio uma crise, né? Ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, como um dos teus servos, como um dos teus escravos. Mas toda rebeldia tem um preço. Toda rebeldia tem um preço. Nós colhemos aquilo que em liberdade plantamos. E quais são os frutos que colhemos de uma vida distante do Pai? Por isso, na verdade, toda desgraça que um homem pode experimentar estando distante de Deus, pode ser ou é um ato de graça. Toda desgraça que alguém pode experimentar estando longe dele, é graça. Porque o filho menor, ele começou a passar por necessidades e acabou cuidando de porcos. Havia chegado ali no fundo do poço, sozinho, sem dinheiro, cuidando do mais imundo animal, de acordo com os costumes e leis cerimoniais da época, né, de porcos, e passava tanta fome que até comida de porco queria comer, mas nem comida de porco lhe era oferecida. E aí de repente vem a graça. De repente a graça invade a desgraça do homem. E o texto, no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, vai nos dizer que, caindo em si, a ficha caiu, em meio à completa perdição, quando parecia não haver mais esperanças para aquele menino, o filho mais novo, ele se lembrou de algo. O filho mais novo, ele se lembrou de algo que trouxe a esperança de volta. Ele se lembrou de algo que fez ele ter vontade de voltar para casa. Ele se lembrou e disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E a primeira impressão que dá é que o que fez o filho mais novo querer voltar para casa foi a sua miséria. A primeira impressão que dá é que o que fez aquele menino rebelde ter vontade de voltar para casa foi a sua necessidade, foi a fome. A primeira impressão que dá é que o que fez o filho mais novo querer voltar para casa era o fato de que lá havia comida, que na casa do pai nunca falta mantimentos. Mas não foram as delícias, não foi a sua miséria,
Não foi a fome e nem a fartura que existe na casa do pai que fez o filho rebelde ter vontade de voltar para casa. Quando o filho mais novo, ele percebeu que estava completamente perdido e não haviam mais esperanças, ele se lembrou da bondade do pai. Ele se lembrou da bondade do pai. Foi a bondade do pai que fez aquele menino querer voltar para casa. Até os empregados eram bem tratados. Seu pai era tão bom que até os empregados, os servos, tinham dignidade. Mesmo depois de tudo que ele havia feito, ainda haveria a possibilidade de ser aceito como um escravo. O cair em si não foi perceber que ele estava na pior das situações. Isso ele já sabia. Já fazia tempo que ele havia se arrependido de ter saído de casa. A situação era a mais horrível das situações. A essa altura, o filho rebelde, ele já deveria ter tido vontade de voltar para casa, mas o sentimento de culpa, o sentimento de que ele não iria mais ser aceito pelo pai, talvez o fizesse pensar em não voltar. Talvez ele pensasse, não, depois de tudo que eu fiz, não, agora já não dá mais. Não, depois de tudo que eu fiz, ele não vai mais me querer de volta, ele nem deve mais me considerar como seu filho. Mas a graça invade a desgraça do homem, e o filho perdido caiu em si, ele se lembrou, espera aí, meu pai é bom, ele é bom, eu posso voltar, porque ele é bom. É sempre a bondade do Pai que nos faz querer voltar. É sempre a bondade do Pai que permite-nos ousar voltar. É na bondade do Pai que nós sempre encontramos uma segunda chance. Quantos aqui precisam de uma segunda chance? Então o filho mais novo, ele bolou um plano. Ele pegaria a estrada de volta para casa. E aí ele pensou no que ele poderia dizer quando visse o pai. Depois de tudo que ele havia feito, o que ele diria? Talvez ele pensou em dizer uma desculpa do tipo, olha pai, o senhor sabe, eu era jovem, queria curtir a vida. Foi culpa da minha juventude, do meu espírito aventureiro. Foi culpa desse espírito, jovem. Mas aí ele pensou melhor e decidiu fazer 3 coisas, versículos 18 e 19. Primeiro, ele decidiu confessar o seu pecado. Pai, pequei contra a sua lei, contra o Senhor, eu sou pecador. Segundo, ele decidiu reconhecer, ele reconheceu a consequência do seu erro, do seu pecado. Não sou digno de ser chamado teu filho. E de fato, que dignidade há? Todo aquele que vive em rebeldia, que ele tem que fazer? Ele ser digno de ser chamado filho de Deus. E a terceira coisa, ele decidiu aceitar que a justiça fosse aplicada na vida dele, porque ele sabia o que seria justo, assim como eu e você sabemos o que teria sido justo o Senhor fazer conosco. E parecia um bom plano. Então, versículo 20.
A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E a partir do versículo 20... Jesus começou a descrever uma característica de Deus que ninguém até aquele momento da história, ninguém jamais havia ousado sequer imaginar. Jesus, o Senhor, tinha total atenção de todos, total atenção. E a partir daqui, a partir desse momento, ou você desejaria matar a Jesus, ou você se apaixonaria pelo Pai. E provavelmente os mestres da lei e os fariseus, eles estavam gostando da história, até a parte em que o filho mais novo pagava pelos seus pecados. Tinha mesmo que passar fome, tinha mesmo que cuidar de porco e querer comida de porco para comer bem feito. O Deus deles não gostava muito daquilo que chamamos de misericórdia, e muito menos eles. Mas aí chegou o versículo 20, e eu gosto da versão da Bíblia Revista e Corrigida, que vai dizer assim: que quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus deixou todo mundo chocado. Todo mundo chocado. Ele disse, estando ainda longe, como um pai que nunca havia deixado de amar, como um pai que nunca havia deixado de esperar, como um pai em agonia, sempre de olho no horizonte, esperando e vasculhando por algum sinal do seu filho. Estando ainda longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. A dor do seu filho também era a sua dor, e ele saiu correndo. Ele correu, ele atravessou os campos e correu de saudade, correu de alegria. Quando o filho o vê correndo na sua direção, eu não sei, talvez ele tivesse congelado e esperado um tapa no seu rosto. Mas não. O pai pula no pescoço dele, o abraça, e o beija, e o aceita de volta. Esse é o coração paterno revelado na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o coração do nosso Abba, do nosso Deus. No versículo 21, quando o pai, ou quando o filho mais novo encontra com o pai, aquele menino, ele dá continuidade àquele plano, e ele começa o seu discurso, o discurso que ele havia preparado.
Ele começa dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E a gente não percebe nenhuma objeção à confissão do filho. Por quê? Porque a confissão faz parte do processo de cura, de perdão. E o filho então ele prossegue, dizendo: não sou mais digno de ser chamado teu filho. E de novo o pai não expressa nenhuma objeção. Porque de fato, todo aquele que vive em rebeldia não é mais digno de ser chamado de filho. Mas aí quando aquele menino esperou que a justiça, que o castigo, que a sentença viesse sobre a sua vida, quando ele pensou que a justiça o alcançaria, o pai o interrompe. O pai ele não permite que ele terminasse aquele discurso que ele havia planejado. O pai não permitiu que a sentença alcançasse o seu filho. O pai não iria tratar o seu filho como um escravo. O perdão já havia sido liberado. O filho já havia se arrependido. E não havia mais lugar para nenhuma condenação. E o pai em seguida veste a nudez do menino. Coloca a melhor roupa, um anel no seu dedo, e o anel representa a autoridade. Coloca sandálias nos seus pés, porque só os escravos andavam descalços, não os filhos. E depois de uma completa restauração, depois de um completo resgate da identidade como filho por parte do pai, ao final ainda é dada uma grande festa, um grande banquete. E o texto continua, versículo 25: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, a celebração. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Uma coisa que nós podemos dizer acerca do nosso pai é que ele é humilde. Ele é aquele que vê de longe o filho rebelde voltando e sai correndo para abraçá-lo. E é aquele que vê um outro menino emburrado do lado de fora de casa, e ele sai para insistir com ele. Não há soberba no nosso pai. E ele diz, aquele menino responde ao seu pai: olha, escuta aqui. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Pelo menos é o que eu penso. Eu nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, não mais meu irmão, né? Esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? E disse o pai, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. Olha, é seu irmão, ainda é seu irmão, e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E para finalizar rapidamente, 3 coisas chamam aqui a nossa atenção. Primeiro, nós ficamos sabendo que por mais que o filho mais novo estivesse distante, longe, o pai sabia o que estava acontecendo.
Assim como o irmão mais velho sabia que o mais novo estava gastando todo o dinheiro da família com prostitutas, o pai também tinha buscado saber por onde e como seu filho andava. Por mais longe que nós possamos ir do Pai, Ele não deixa de se importar. Por mais longe que qualquer um possa estar de Deus, Ele continua ali, vigiando e sendo conhecedor de toda a situação. Ele jamais se esquece dos seus. A segunda coisa, no versículo 31, nós passamos a conhecer o que deseja, o que anela o coração do Pai. Nós vamos ver o que o Pai mais deseja, e o que o Pai mais deseja é que os filhos encontrem nele maior prazer e satisfação. Diante do comentário daquele irmão mais velho emburrado, todo esse tempo de servir e nada, o que foi que o Senhor disse, versículo 31? Meu filho, você está sempre comigo. Ou seja, você tem a mim. Você tem a mim. Não sou eu o bastante, não sou eu o suficiente. E quando o irmão mais velho, que estava tão perdido quanto aquele irmão mais novo, quando ele acusou o pai de nunca ter retribuído toda a sua devoção, na verdade, ele acabou revelando as verdadeiras motivações do seu serviço, da sua obediência, da sua adoração. A sua devoção, o seu serviço não encontrava satisfação no Pai. Era um serviço interesseiro. Olha aqui, Deus, eu estou fazendo, hein? Ó, eu estou fazendo, e aí? E aí, o que vem depois? E aí? Ó, eu estou dando, hein? E aí? Era um amor interesseiro. Na verdade, ambos os meninos, ambos se perderam, porque falharam em encontrar no Pai satisfação plena, satisfação nele, falharam em encontrar nele toda a razão do prazer e satisfação. E por último, o pai, ele tinha que se alegrar, nos diz o texto, porque o filho mais novo estava morto, mas havia voltado à vida. O filho mais novo havia se perdido, a alegria era verdadeira, porque o seu filho havia morrido de fato, mas de fato havia voltado à vida ao regressar para casa. E essa morte é a morte espiritual, essa morte é a morte daqueles que vivem sem Deus, que vivem longe, distantes do Senhor. Viver sem Deus é estar morto, viver longe de Deus é estar morto. O filho mais velho tinha todos os motivos para não querer aceitar de volta o menino mais novo na família. Tinha todos os motivos, justificativas, porque afinal de contas tinha sido ele que havia escolhido viver longe do pai, viver daquela maneira promíscua. Só que o irmão mais velho, ele não se deu conta de algo.
Ele não percebeu que por mais que o filho mais novo tivesse deixado de ser filho, o pai havia deixado de ser pai. O pai jamais havia deixado, e ele jamais deixará de ser pai. Curve a sua cabeça, querido. Curve a sua cabeça, querida, e feche seus olhos, se isso te ajudar, e vamos criar aqui um ambiente de privacidade. Porque o Senhor quer falar com algumas pessoas aqui nesse lugar. Na verdade, Ele te trouxe, Ele te atraiu aqui, porque Ele tinha algo para falar a você. Ele tinha algo a falar ao seu coração. Ele tinha algo para dizer. Ele tinha algo para fazer com que você fosse convencido. E o que Ele tem para dizer para você é: eu te amo. Eu não deixei de amar você. Eu não deixei de amar você. Eu continuo sendo conhecedor da sua vida. E eu me doei naquela cruz no seu lugar. E eu tenho esperado você voltar. Eu tenho esperado você encontrar satisfação em mim. Sabe, querido, sabe, querida, aquilo que aquele menino rebelde mais desejava era viver como tudo era antes. Era o que ele mais queria. Ele não achava que isso fosse acontecer, mas era aquilo que ele mais desejava lá no fundo. E o amor do Pai, a graça do Pai é uma graça que nos surpreende quando nós esperamos que a justiça, que o castigo vá nos alcançar. Ele vem e nos abraça, nos aceita. Ele é aquele que vê um filho, uma filha que estava distante voltando para casa. Ele sai correndo para abraçar, beijar e aceitar de volta. Se Deus falou com você nessa noite, se o Pai falou ao teu coração, se você se percebeu distante, se você se percebeu longe de casa, eu quero te convidar a sair do seu lugar e se aproximar do altar. Se aproximar do lugar de encontro. Venha. Ele é aquele que vê você dando passos na direção dele. Ele é aquele que vê você voltando. Ele sai correndo para te receber, te abraçar. Venha. E nós queremos nos alegrar com os céus, nos alegrar com o Senhor. Venha. Você que ouviu, você que entendeu, venha. Ele te espera de braços abertos. Ele te espera, Ele te aguarda, Ele te vê, Ele te conhece. Vem. Você que ainda nunca entregou a sua vida para Ele, você que ainda nunca disse: Senhor, a minha vida é tua, eis-me aqui. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor saiu à minha procura, o Senhor se importou até o fim. Venha.
Volta para casa, filho. Volta para casa, filho. Eu tenho saudades de você. Eu tenho saudades de você. Eu tenho saudades de ter você aqui comigo. Volta, 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 volta para casa, volta. Aquilo que ele mais queria, depois de tudo que ele havia feito, depois de todos os erros, o que ele mais queria era viver bem com o Pai. Vocês devem muito bem saber que não há outro lugar na Bíblia onde fala, né, no Novo Testamento, que vai falar de festa, senão quando um filho volta para casa, quando uma filha volta para casa. Venha, venha, venha. Você que trouxe um amigo, você que trouxe uma amiga, pergunte para ela, acompanhe, traga, ajude. Nós somos aqueles que, ao nos aproximarmos de Deus, nos aproximamos como filhos e filhas, porque Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso Abba. E preste atenção, querido, querida. Não é pouca coisa, não é pouca coisa o privilégio, o direito que nós temos de ser chamados filhos de Deus. Não é pouca coisa o privilégio e o direito de chamarmos a Deus de Abba, de Pai, de Pai, de Pai. Não é pouca coisa. Isso custou tudo que os céus tinham, tudo que o céu tinha de mais precioso. Isso custou tudo que o Pai tinha de mais precioso. Custou a vida do seu próprio Filho, do unigênito de Deus. Tudo que o Pai tinha de mais precioso. Não é pouca coisa o privilégio de chamarmos a Deus de Pai. Não é. Todas as vezes que Jesus se dirigia a Deus, Ele se dirigia a Ele referindo-se ou chamando-lhe de Pai, de Abba. Todas as vezes que o Senhor se dirigia a Deus, Ele se dirigia a Ele chamando-lhe de Pai. 272 vezes chegaram a contar os estudiosos do Novo Testamento, onde Jesus usa o termo Pai ao dirigir-se a Deus. Todas as vezes. Apenas uma vez, Jesus não chamou o Pai de Pai, e foi na cruz do Calvário, onde ali Ele exclamou: Eloi, Eloi, Deus meu, por que me abandonastes? Para que o Pai pudesse ser Pai sobre a sua vida, Ele teve que ser Deus sobre a vida do seu Filho, para que o Pai pudesse ser nosso Pai hoje, naquele dia, naquela cruz, onde Ele tomou o nosso lugar. Deus teve que ser Deus na vida do Filho, para que hoje pudéssemos chamar-lhe de Abba. Abba não é pouca coisa, não é, isso custou o Filho. E os filhos são aqueles que dizem obrigado, 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 obrigado.
obrigado pelo teu amor. Você que vem, você vem correspondendo ao amor. Você que vem, você que volta para casa, você é aquele que vai dizer que o meu Jesus, que o meu Deus não morreu à toa naquela cruz. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, Senhor. Você poderia receber aqui esses. Volta. No meu sinal, você pode dizer só essa palavra? Só para você que está aqui essa noite e que ainda não chegou, esse é o nosso desejo. No meu sinal. Está faltando você? Você está longe do Pai? Não importa quanta lama, não importa o que tem sido a sua vida até agora. Eu estou esperando alguém. Mais um minuto. Está faltando você. Tem gente aí na galeria. Tem gente aí num cantinho bem atrás. Ou você pode estar bem aqui na frente. Mais um minuto. Hoje é a sua oportunidade. E pela última vez. Aleluia. Aleluia, aleluia. Estende a sua mão em direção a esses queridos. Pode chegar. Você que está aqui na frente. Eu não preciso te explicar mais nada. A mensagem é autoexplicativa.
é arrependimento, é reconhecimento, é pedido de perdão. Jesus, perdoa meus pecados, muda a minha vida, me restaura. Fale você com Ele. Vamos interceder. Senhor, essas vidas aqui tão preciosas, essas vidas, Senhor, que foram compradas com o Teu sangue, um alto preço foi pago. Oh Senhor, quão valiosas são. Oh meu Deus, que essa noite seja um marco na vida desses queridos, dessas queridas, desses amados. Haja uma mudança radical, troca de vestes, troca de posição, cadeias sejam quebradas. Você não foi feito para comer bolotas de porco, você foi feito para o banquete da mesa do Pai. Oh Deus, sustenta com o Teu poder e com a Tua graça. Nós somos falhos, nós erramos, mas Tu és um Deus grandioso e tremendo. Eu entrego essas vidas nas Tuas mãos e declaro a bênção, a vitória, a mudança, a transformação, a libertação, um novo tempo com Deus. No soberano nome de Jesus. Amém e amém. Olha, o pregador falou em festa. Falou em festa. Pessoal, vamos contar comigo. 3, 2, 1 e já. Eu vou fazer aqui. 3, 2, 1 e já. Ok? São 4, hein? 3, 2, 1 e o já. Tá? Aí você vai ficar mais lá. 3, 2, 1 e já. Ok? Vamos lá? Só vou pedir mais uma coisa a você, que é bem rápido. Eu quero oferecer um livro meu para você de presente, um livro pequeno de 64 páginas, você lê rapidinho. A gente quer anotar seu nome, para a gente poder orar por você, interceder por você. Eu vou pedir a coisa bem rápida, é aqui numa sala, vai te dar o livro, anotar teu nome e te liberar, que nós já vamos terminar a reunião. Por favor, faça isso. Você pode aplaudir o Senhor? Ei, você pode dizer, agora não diz volta, agora diz voltou. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sabemos que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Te damos, me sustentas em minha dor, e isso
leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes, esperando eu te busco, semente eu acredito, que a visão das tuas faces, tudo que eu preciso, e te dizemos, Senhor, que vai valer a pena, vai valer a pena. Eis o som daqueles que sabem que vai, se vai valer a pena. Sabemos, vai valer a pena, se vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, porque o dia vem, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, ele vem, quando o grande dia chegar, eu sei, cantarei, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, e hoje celebre. Porque vai, se vai. Eis o nosso som, eis o som da alegria, eis o som da celebração. Com tudo que somos, celebramos a Ti, Senhor. A Tua graça nos faz dançar, toda força celebrar, dançaremos, gratos por Teu amor. Tua glória nos faz cantar, toda a terra Te exaltar, cantaremos, glórias a Ti, Senhor. É o transbordar, o nos perdoar.
nos faz dançar, toda a força celebrar, dançaremos, gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar, cantaremos, glórias a ti, Senhor. Sim, é o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar e seremos a geração que dança, canta da tua misericórdia, Deus, tua misericórdia, seremos e seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, Deus, tua glória, celebramos, tua misericórdia, Deus, e seremos a tua glória, a tua glória, a tua glória, oh Deus, oh Deus, oh Deus, e seremos a geração que canta, canta da sua misericórdia, oh Deus, tua misericórdia, oh Deus, e seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, a tua glória, oh Deus, 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 aleluia, 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 Vai nessa. Eu tô na idade para isso mais não, gente. Bem, eu acho que para encerrar tem que o avião voar pela... Avião a voa, como diz o pessoal. O avião tem que voar pela última vez, tem que ligar a ignição aí. Vambora, vamos ligar esse troço aí para esse troço voar aí, vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos ligar rápido, é 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 rápido. Cadê, 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 cadê? Vamos ligar esse trem aí para poder voar com vontade. Ó, enquanto estão se arrumando, deixa eu fazer um noivado aqui. Andressa e Alcides. Dois jovens aqui nossos, cadê, cadê? Muito bom, aí ó. Se inspira aí, rapaziada. Aí ó. Põe a aliança no dedinho. Essa é essa aqui é a dela, né? Isso, põe aí.
Devagar, devagar, devagar. Vou profetizar. Vou fazer teu noivado aqui. Aí eu não vou poder fazer a segunda. A segunda. Algum pastor vai casar você aqui. Vamos apresentar seus filhos aqui. Cadê a mão da aliança? Estende a mão aqui sobre eles. Senhor, eu quero abençoar esses jovens que estão fazendo um compromisso bonito para um compromisso maior. Honra a fé, a disponibilidade e o amor deles, que eles possam construir uma história linda e que tu possa abrir as portas para que eles possam se casar e possam ter uma vida de felicidade e de exemplo para essa geração. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pode dar um beijinho na noiva. Meu filho. Foto. Vambora, faz esse avião subir aí, meu filho. Simbora! Dá um de vitória, Senhor Jesus. Deus abençoe e te dê saúde. Cadê o avião, rapaz? Esse cara não tá... Bota esse vídeo aí de novo, irmão. Não. A culpa não é deles, não. Bota, vou fazer direito. É a última vez aqui, agora. Meu nome é Pedro Sul, tenho 21 anos e sou jovem assim como você. No ano passado, eu perdi meu pai para o câncer e isso me abalou, me entristeceu, me desmotivou. Eu tinha motivos para desistir, para cair, para chorar. Mas quando eu estava sem vida, Jesus foi a minha ignição. Minha igreja foi a minha base de lançamento. No comando desta missão estava um homem que, instruído por Deus, me ensinou a não desistir, superar minhas dificuldades, vencer meus limites e decolar. Aprendi a confiar em Deus e entregar nas suas mãos todos os meus planos, sonhos e desejos. Ao meu lado está uma juventude forte, com garra, pronta para decolar. Estamos juntos, unidos. Nós somos a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Estamos na terra para pregar o Evangelho, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Nós temos a oportunidade de ganhar o mundo e não vamos perdê-la. Não há fronteira capaz de nos parar. A gravidade não irá nos deter. Iremos cumprir as promessas de Deus nas nossas vidas. Com Jesus, nós somos invencíveis. Com Jesus, nós somos um. É pra fazer barulho de verdade.
Eu vou impetrar a bênção, vocês podem louvar ao Senhor com mais um hino. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre toda a nossa juventude e todas as famílias. O grande e incomparável amor de Deus, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo te acompanhe. Que assim seja na sua vida, daqui até a volta de Cristo. Vá em paz, até terça-feira! Obrigado a todos os voluntários, a todas as equipes, as filiais. Nada disso seria possível sem que todos os voluntários estivessem trabalhando aqui. Deus abençoe a sua vida. Vamos decolar. Somos um. Somos. Cantinha. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas cortes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas cortes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha cantina minha liberdade eu pule ao Senhor. As mãos. Deixa comigo. Mais um lado. Segura, Camila, segura. São vocês. Tá preparado?
cansado aí? Tem alguém cansado